Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito. Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. Vivemos num universo constituído de energia que se expressa em ondas, vibrações, mentes e ideias, condensando-se em matéria e voltando ao estágio inicial incessantemente. Nele tudo vibra, pois que não existe o repouso absoluto, nem o absoluto caos. Aquilo que se nos apresenta como desordem obedece a princípios fundamentais, geradores de futura harmonia. Todo e qualquer movimento, emissão vibratória, por mais sutil, influencia o conjunto, nada havendo que não se encontre, produzindo ressonância à semelhança de uma sinfonia de incomparável beleza, cujo conjunto de instrumentos diferentes produz o encanto e a musicalidade perfeita. A matéria, nesse indefinível oceano vibratório, é a energia condensada, que após a vigência do seu ciclo, retorna ao campo de origem. O ser humano, durante o périplo carnal, é o princípio inteligente do universo, desenvolvendo os sublimes tesouros que nele jazem adormecidos, e através de sucessivas reencarnações, atinge o estágio de vibração sublime, quando se torna espírito iluminado. Nessa larga experiência evolutiva, acumula os valores defluentes das vivências, crescendo sempre na direção da perfeição relativa que lhe está reservada. Em cada etapa, aprimora específicos recursos, trabalhando as anfractuosidades morais resultantes dos tentames iniciais da fase do instinto, atravessando o período da razão no rumo da intuição. Sob a ação gloriosa do deutropismo, a sua é a fatalidade da plenitude. Enquanto transita pelas faixas mais grosseiras do processo evolutivo, submete-se às injunções penosas que lhe rompem as couraças da ignorância para facultar-lhe o discernimento, que o alça ao conhecimento e à liberdade. Nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos, da preservação da espécie, que o levam a utilizar-se da força, dos ímpetos desordenados, que lhe demorarão na conjuntura de que se constitui. A cada ação sucede-lhe uma reação equivalente. No imenso obscurantismo em que se demora, a divina providência tem tido o cuidado de enviar-lhe embaixadores sábios, que o têm tentado despertar para a realidade espiritual que lhe é legítima. Através dos milênios sucessivos, esses amorosos mestres e condutores das massas buscaram demonstrar-lhe a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Cultos bizarros, a princípio, e sacrifícios grosseiros foram as primeiras manifestações da vida estuante, dentro do nível moral em que se encontrava, no seu primarismo evolutivo, culminando com a vinda de Jesus à Terra, abençoando-a com as incomparáveis lições do amor que soluciona todas as equações existenciais. Habituado, porém, às forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus ensinamentos e, inevitavelmente, adaptou-se às próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo.
Jesus sabia dos limites humanos e compreendia-os. Ampliando a sua compaixão, prometeu enviar o Consolador em hora própria, quando as dores fossem superlativas e a compreensão mental mais elevada, de modo a entender-lhe os supremos postulados. A legião de seres bem-aventurados, que constitui o Consolador, traz o Mestre de volta e vem desvelando o significado profundo da existência, os valores altíssimos da existência física, diluindo os mistérios que ocultam a vida transcendental e demonstrando de maneira vigorosa esse intercâmbio entre as duas faces da realidade, a matéria, a material e a espiritual. Constata-se desse modo que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialmente cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os espíritos infelizes na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e sua doutrina. De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com o Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente nas sociedades espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade, bem como nos grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas. Jesus vela pela barca terrestre e condula com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e de misericórdia. Desejamos, com a presente obra, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Não tivemos nenhuma preocupação literária, nem nos permitimos deixar dominar por vacuidades humanas, procurando abordar os acontecimentos conforme tiveram lugar, naturalmente com alguns cuidados para que sejam evitadas interpretações indevidas. Temos interesse, porém, que a nossa narrativa, simples quanto nós próprios, contribua de alguma forma para a vivência realmente cristã nas células espíritas que se vinculam a Jesus. Salvador, 15 de junho de 2015. Manuel Filomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais, capítulo 1, Intercessão Providencial. O céu estava recamado de estrelas lucilantes como lanternas mágicas que dilatavam claridade pelo zimbório azul turquesa. Leve brisa acariciava o arvoredo e conduzia delicado perfume de azaleias brancas com bordas de luz.
Aves de plumagem incomum voavam sobre os jardins que adornavam o centro de comunicações de nossa esfera de ação. A pouco e pouco começaram a chegar os convidados para a efeméride anunciada com antecedência. Fôramos informados que nobre mensageira de estância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação adrede organizada, para socorrer algumas instituições espíritas terrenas seriamente sitiadas por tenebrosa organização do mal. Labores antes realizados com abnegação, agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso já desencarnados, que se comprazem em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem e o desenvolvimento moral. Especialmente convidados, Dr. José Carneiro de Campos, eminente médico dedicado ao humanitarismo, que no orbe se destacara pela cultura, retidão de caráter e sacerdócio invulgar na medicina, ao lado de outros servidores do bem, igualmente nós outros deveríamos fazer parte de um grupo de atendimento aos corações aflitos, aprisionados nas malhas asfixiantes da rude sandice. Às 20 horas, a sala encontrava-se repleta, tendo nosso respeitável administrador, Ovídio, no palco onde se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Nesse momento adentrou-se a ilustre visitante, cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com os recepcionistas destacados para conduzi-los ao palco. Recebidos com especial carinho pelo nosso diretor, foram encaminhados a lugares especialmente reservados, sendo a gloriosa visitante levada a um assento de destaque entre os responsáveis pela nossa comunidade espiritual. Claridade diáfana dominava o imenso recinto que tinha o teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. O mestre de cerimônia assomou ao tablado e um grupo de crianças começou a cantar o Adeste Fidelis, também chamado hino português, composto por Dom João IV, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecerem de pé. Nosso administrador levantou-se, como todos os presentes, e logo após orou com sentida emoção, enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho perfumado que a todos nós impregnou. De imediato apresentou a venerável senhora desencarnada, cuja aura refulgia em tonalidades diamantinas, demonstrando o seu estágio evolutivo. Referiu-se o irmão Ovídio que se tratava de servidora cristã desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis sacrificara-se na ordem das Clarissas, a fim de manter a pulcritude dos seus ensinamentos, preservando os votos de caridade, de pobreza, de humildade, de entrega total a Jesus e de virgindade. Sem os ecômios constrangedores muito comuns na convivência terrena, a biografia era destituída dos elogios dispensáveis, sendo fiel à estatura moral da abençoada entidade. Ao silenciar, a visitante ergueu-se com um leve sorriso no rosto angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo-nos: A paz de Jesus seja convosco. Venho em nome do amor não amado, rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita que neste momento experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus em todas as épocas da humanidade sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade que o temem.
investindo com ferocidade contra os seus vexilários, na ilusão de que, ao destruírem os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Não ignoramos que as forças do mal, ensandecidas e furiosas, ante o crescimento dos adeptos do Consolador, que vêm recuperar os espíritos enfermos, desertores e extraviados, a fim de trazê-los de volta ao Cordeiro de Deus, sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem urdidas, atacam-nos com inclemência, tanto de forma sutil como em enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo, deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. A intriga e a infâmia, armas mortíferas e de grande alcance, são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgastes de energia e de tempo malbaratados inutilmente. Embora, pregando-se a tolerância, não a praticam, antes mantêm justificáveis ressentimentos, filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Por mais se exore a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação que interpretam, conforme sua doentia situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários desairosos, de convívio para o prazer e de lancharias comuns. Lentamente, substitui-se a seriedade da mensagem com anedotário chulo e vulgar de duplo sentido, o que deixa doridas frustrações naqueles que os buscam amargurados, sofridos, com o coração ferido e a mente atormentada. Se não bastasse essa conduta reprochável, o desrespeito aumenta e a desconsideração pelos humildes faz-se natural comportamento, sem qualquer atitude de compreensão e de misericórdia para com os filhos do Calvário que o Mestre nos confiou para que deles cuidássemos. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião, que terminam em rupturas abruptas, com mágoas e afastamentos das atividades, olvidados do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. Fez silêncio profundo, como se o auditório cativado guardasse as palavras e as reflexões e se permitisse impregnar pelo conteúdo da mensagem. Com o semblante assinalado por leve melancolia resultante da análise grave, a veneranda mensageira prosseguiu. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade, embora hajam fruído de outras benéficas ocasiões que desrespeitaram, antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros espirituais, que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Calcetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivas,
sem dar-nos conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasionam. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para os socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e o começo do XIII, está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco em São Damiano. Tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários de conhecimentos que, em Roma e em todo o Império, diminuíram o clamor das contíguas guerras, dando lugar às manifestações de justiça e de misericórdia de que foi rico o seu ministério na terra. Depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-los a Jesus. Tratar-se-á de um ministério de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias do passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. Infelizmente, ainda é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza da sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentios e conformistas, geradores do alucinado e equivocado prazer. Em um novo programa, no entanto, não deverão ocorrer os riscos que se apresentaram no pretérito, porque aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos à sua divulgação e vivência serão exilados automaticamente por meio da sintonia mental e moral com o planeta inferior, para onde se transferirão em estágio forçado até que lhes ocorra a renovação indispensável, capaz de fazê-los ascender em retorno à terra, mãe generosa que lhes é o berço feliz. A soberba e o falso intelectualismo, a necessidade de variações de comportamento, vêm conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. As propostas agressivas, conforme a sua maneira de entender, e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade. As reflexões do codificador, inspirados pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Dominados pela vaidade, deixam-se outros dominar por entidades intelectualizadas e de baixo nível moral que os mistificam, assacando acusações indébitas contra tudo e todos que lhes não compartem as ideias esdrúxulas e extravagantes. Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis a Jesus, que não estão à cata de promoção pessoal nem de exibicionismo egóico, semeando espinhos pela senda que eles devem percorrer. Intimoratos, no entanto, esses discípulos da última hora prosseguem inatingidos, ignorando o mal para somente construírem o bem. Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos agressivo e direto, tem desanimado indivíduos frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e se decepcionam com a conduta de alguns daqueles que se apresentam como seus seguidores. Piorando o quadro, no entanto, as disputas por cargos administrativos, a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias
do passado, quando em outros credos foram impiedosos e dominadores, vem se tornando trivial, sempre em ouvido das diretrizes do Mestre, ao afirmar: quem desejar ser o maior, seja o servidor de todos. Muito tormento por exibição pessoal tem induzido os descontentes à criação de esquemas de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa da evolução. Misturam-se, em consequência, os interesses vis de encarnados com desencarnados, aumentando as dissensões e gerando os ódios que já deveriam estar ultrapassados pelas relevantes conquistas das ciências psicológicas que demonstram os malefícios que causam a todos quanto lhes permitem guarida na mente e no sentimento. É momento muito grave, porque há urgente necessidade de consolação aos que se sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências afligentes que os surpreendem nos mais diversos segmentos da sociedade. A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, mas aparentam humildade forçada e são possuídos de ira incontrolável. Urge que os servidores do Evangelho, restaurado, reconsiderem condutas e voltem a trilhar a difícil estrada pedregosa por onde peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os destaques sociais, nem as honrarias humanas que muito agradam à inferioridade moral e pervertem os sentimentos que se deveriam ornar de simplicidade e renúncia. A tribuna espírita não é pódio para disputas de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromisso grave com o ensinamento exposto, de forma que valham mais os atos do que as palavras memorizadas em exórdios brilhantes. Isto porque, conhecendo as debilidades morais dos que ali se apresentam, os adversários espirituais seguem-nos, empurrando-nos a compromissos afetivos ilusórios e desgastes sexuais resultantes do fascínio que exercem em pessoas viciadas e de mente pervertida. Dominados pela vã cultura e pelo entusiasmo dos insensatos, abrem espaços emocionais muito amplos para a instalação de conflitos que atormentarão, que os levarão ao abandono das tarefas quando contrariados ou simplesmente entediados, a caminho de desditosas depressões e obsessões soezes. A instituição espírita de hoje deve evocar a casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. Novamente silenciou com a voz suavemente assinalada pela emoção que lhe invadia o ser angelical. Todos nós encontrávamos-nos dominados pelo magnetismo vigoroso que dela e de suas palavras se exteriorizava. Momentos após, prosseguiu tomada de júbilo e de esperança. É chegado o momento de intensificarmos o intercâmbio feliz com os companheiros mergulhados na indumentária carnal que se têm mantido fiéis e padecem as injunções difíceis do momento turbulento. De todo lado apresentam-se o sofrimento em multifaces.
cada hora alcançando uns e outros, sem qualquer exceção, porque o momento é de seleção de valores, no qual aqueles que estiverem com Jesus definir-se-ão pela permanência na batalha, enquanto outros optarão pelos prazeres com que se comprazem. Necessário que intervenhamos nos programas de obsessão em massa que vêm ocorrendo num arrastamento alarmante, a ponto de constatarmos que, em quase todos os quadros de patologias variadas, estão presentes os adversários espirituais do paciente, explorando-lhe as paisagens mentais e emocionais. Sabemos que, na raiz de toda enfermidade, o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde, à contaminação pelos agentes destrutivos, pelos transtornos que nele se fixam. Além disso, verificamos também a instalação das matrizes psíquicas que facultam as obsessões perversas. Vozes espirituais, em momentosos intercâmbios mediúnicos, vêm conclamando os trabalhadores do bem à vigilância e à oração em exórdios e discursos comovedores. Mensagens de admoestação carinhosa são transmitidas nas células espíritas enobrecidas pela caridade, enquanto servidores sinceros percebem a gravidade do momento e médiuns sinceros, fiéis, constatam as ocorrências infelizes na psicosfera pesada que se abate sobre todos. As orações ungidas de amor suplicam amparo para a seara visitada pelas pragas perigosas e a inclemência da situação perturbadora, e a sua ressonância alcançou elevadas regiões espirituais que sediam os responsáveis pelo progresso do planeta em nome de Jesus. Como efeito, soa o clarim anunciador de perigo e movimentam-se legiões de obreiros desencarnados, concitados à campanha de defesa que se faz de emergência. Em várias comunidades espirituais próximas da Terra, instalam-se grupos de auxílio e servidores especializados nesse mistério são destacados para o enfrentamento que já vem ocorrendo. Houve uma pausa natural como corolário na dissertação para que pudéssemos avaliar a gravidade do acontecimento. Logo após, com a mesma tonalidade de voz dúlcida e enérgica, o anjo visitante continuou. Vimos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção, para que sejam organizados grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e os seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade dignificada, sejam enriquecidos de bênçãos em forma de coragem e mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde fluam as energias do amor e da abnegação, como acontecia nos gloriosos dias do martírio. Em razão das facilidades de divulgação do Espiritismo na atualidade e da sua relativamente fácil aceitação por indivíduos de todas as procedências e pelas massas ansiosas, não se creia que os testemunhos já não se façam necessários. São eles agora de outra ordem, com características mais sutis e mais perigosas, porque são entretecidas habilmente malhas fortes que envolvem, aprisionam os invigilantes e alcançam também os bons servidores. Que ninguém se excuse às provações de amor e de fidelidade na seara de luz, que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade. O Mestre não deixa aqueles que o amam ao abandono ou ao esquecimento. Mantende-vos confiantes. Para o feliz desiderato, além dos grupos de vigilantes e encarregados de orações
intercessórias de cada comunidade seguirão equipes de técnicos no que diz respeito às obsessões, para o esforço do soerguimento moral dos afetados, despertamento dos adormecidos na indiferença, prosseguimento dos laboriosos e lutadores devotados, principalmente também com o objetivo de atrair para as falanges do bem os extraviados, que permitem o engodo de transformar-se em inimigos de Jesus. Unidos mental e emocionalmente, seremos como diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. O Senhor comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando a treva, do perdão, substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. Que Ele mesmo nos impulsione e conduza, são os nossos fervorosos votos para todos. No silêncio natural que se fez, as emoções subiram-nos dos corações aos olhos e lágrimas romperam a comporta de segurança num misto de júbilo, de gratidão ao Pai e de preocupação pelos dolorosos fenômenos relatados. Automaticamente o coral infantil começou a modular uma sonata encantadora de exaltação a Jesus, ainda não conhecida na terra, enriquecendo-nos de paz e de irrestrita confiança no futuro. A seguir, nosso administrador, com emoção significativa, orou ao Senhor em agradecimento e logo encerrou a reunião. Lá fora, a noite esplendia em beleza e perfumes. Após a formação de pequenos grupos que se acercaram da visitante gloriosa, foram-lhe apresentadas algumas questões que pediam esclarecimentos, preocupações que precisavam ser elucidadas, e quase todos se retiraram. Fomos informados, aqueles que deveríamos participar da frente de ação combativa, da existência de outra reunião que teria lugar após o encerramento daquela que nos apresentara a paisagem geral dos acontecimentos. Quando a sala estava quase deserta, o irmão Ovídio convidou-nos com um gesto delicado e nós 5 fomos apresentados à embaixadora do Senhor. Cativante e gentil, recebeu-nos com elevada cortesia e, por solicitação do nosso administrador, seguimos a uma sala contígua menor, onde seriam apresentados os projetos que nos diriam respeito em nossa atividade no planeta para a qual fomos convidados. Seriam necessárias estratégias de amor e de energia, numa perfeita identificação de princípios fixados nas insuperáveis lições do Evangelho.